Vamos lá, começando agora o segundo shiur do oitavo Perek de Shmona Prakim. A gente está no último Perek do livro. Aliás, eu queria pedir para quem estiver aí acompanhando, se puder me avisar para a gente talvez fazer um ciúme, fazer alguma coisa legal quando a gente acabar o livro, quem estava acompanhando aí desde o começo. Vamos lá. Então, a gente começou falando na aula passada que a meta desse oitavo Perek é falar que existe Bechina Chofshit, ou seja, existe livre-arbítrio, não no sentido geral, se a pessoa tem livre-arbítrio para tomar decisões ou não, isso o Rama vai tratar no fim do Perek, já que ele está no assunto, ele vai falar disso, mas o principal ponto daqui do Rama é falar que a pessoa ele tem total capacidade, ele tem plena capacidade de mudar, de se transformar em alguém melhor, de mudar as midot dele, e ele não está obrigado a fazer nada. Ele não tem nada que controle quem ele é, os atos dele. Ele tem total liberdade para ser o que ele quiser, para mudar, para se transformar no tipo de pessoa que ele gostaria de ser. Certo? Assim fala o Rambam. E agora a gente está no segundo parágrafo, no meio dele. O Rambam vai explicar, vai mostrar de onde a gente vê isso. De onde a gente vê que existe essa liberdade que a Kadosh Baruch Hu deu para o ser humano, a capacidade de se mudar. E todas aquelas aquele som de fundo que a gente viu na aula passada, que tem ideias que andam no fim, andam por trás da nossa realidade, de que a pessoa está presa no destino dele, presa no que ele é, no comportamento dele, não tem como mudar. De onde a gente sabe que isso aqui não é correto? Então fala o Rambam. Primeira coisa que fala o Rambam. Se a pessoa fosse obrigada a fazer o que ele faz, ou seja, se não tivesse livre-arbítrio, se tudo que a pessoa faz acontecesse sem o controle dele, aí o Betelim, Atzivui, Veazeratorim, Veakolze, Shav Gamur, Oil, Ben Bechiral Adam, Bemashi Yase. Todas as ordens da Torá, todas as mitzvot da Torá, todas as advertências da Torá seriam Betelim, seriam anuladas. Se a pessoa não tivesse controle de quem ele é e do que ele faz, se não existisse livre-arbítrio, então como a Torá nos manda fazer alguma coisa? Como a Torá manda, por exemplo, lotachmod, não ter inveja, não desejar alguma coisa que a outra pessoa tem. Como a Torá pode nos ordenar uma coisa dessa, principalmente ligada ao sentimento, amar ao próximo como a si mesmo? Como a Torá pode obrigar a gente a uma coisa dessas se a gente não tem controle? Aparentemente, prova daqui o Rambam que sobre o ser humano existe total capacidade, o ser humano tem total capacidade de mudar mesmo as midot, mesmo os sentimentos. O Remon Ken היה מתחייב ביטול הלימוד והחינוך ולמידת מלאכות כולם, כל זה האבל. הואיל ואדם אין מנוס לו בהכרח בגלל מושכו מבחוץ לשיטת מי שסובר כן, מעשה פלוני שיעשה ומדע פלוני שדייהו ומידה פלוני שתקנה לו. Outra coisa, falou o Rambam, é interessante notar, que o Rambam fala o seguinte, olha, vamos analisar a história do mundo. Na história do mundo, a gente vê em todas as sociedades, em todos os lugares, que as pessoas estudam, as pessoas aprendem uma profissão, as pessoas correm atrás de conhecimento para aprender. E se realmente o homem fosse controlado, ele não tivesse controle sobre si mesmo, então para que você vai educar alguém? Para que você vai aprender uma profissão nova? O que você consegue de qualquer jeito, sem tentar trabalhar. Isso que você não consegue, não adianta tentar fazer. Então, aprender uma profissão nova seria desnecessário. Se tudo já está dentro do homem, se tudo está dentro já da natureza e vai aparecer automaticamente, se você é capaz de fazer isso, vai fazer no automático, sem trabalhar. E se você não consegue, não adianta estudar, não adianta treinar, não adianta trabalhar. Então, mostra o Rambam que, olha, se olha a sociedade em volta, claramente a gente vê que existe essa liberdade. A pessoa ele tem total liberdade de agir, de aprender, de crescer do jeito que ele quiser. E também, terceira prova, fala o Rambam, Sachar va'onesh, castigo e recompensa. Se a Kadosh Baruch Hu castiga pelo pecado, ele recompensa pela mitzvah. E também dentro da sociedade, se a gente castiga alguém que fez uma coisa errada, aparentemente a gente entende que ele tem controle sobre o que ele fez. A gente entende que o ser humano ele é capaz de tomar decisões. Sendo assim, falou Rambam, a gente vê daqui também, do castigo e recompensa pelas mitzvot e averot, castigo e recompensa dentro da sociedade, que instintivamente todo ser humano entende que as outras pessoas têm livre-arbítrio, certo? Isso daqui não vamos entrar na questão do livre-arbítrio em si, mas muita gente se pergunta, tem a famosa pergunta, certo? Que o Rama vai trazer no fim do Perek. Yediai Bechirá, se a Kadosh Baruch Hu sabe o que eu vou fazer, então qual é o meu livre-arbítrio? Essa é uma pergunta a priori
principalmente filosófica, certo? Não é uma pergunta real, não é uma pergunta prática, porque no fundo, quando você vai tomar uma decisão, você decide. Se a Kadosh Baruch Hu sabe o que você decidiu ou não decidiu, não te tira o sentimento, a noção de que você está escolhendo. Então, o fato de ter Sahar Vaonesh, ter castigo e recompensa, seja entre a Kadosh Baruch Hu e o ser humano, seja na sociedade, nos mostra que o ser humano instintivamente compreende que existe livre-arbítrio. E que a pessoa ele tem a capacidade de entender, de aprender, de escolher, de tomar as decisões. Terceiro ponto, fala o Rambam, quarto ponto que mostra a existência do livre-arbítrio são o que o Rambam chama de achanot. Achanot, traduzindo para a nossa linguagem moderna, seria a ishtadlut, o esforço. Por que se esforçar para fazer alguma coisa? Se não existe livre-arbítrio. Se realmente tudo que tem que acontecer vai acontecer independente do que você fizer. Então, para que se esforçar por qualquer coisa? Nada depende do ser humano. Se está tudo já pré-definido, o destino já está lá. Você não tem controle sobre ele, então para que você se esforça? Para que se esforçar por alguma coisa? Isso que a gente vê que na sociedade, que a natureza humana é se esforçar, é correr atrás das coisas, nos mostra que o livre-arbítrio é real. A gente precisa se esforçar para alcançar, para atingir o nosso objetivo. Senão, a gente não se esforçaria. Se realmente não existisse a opção de alcançar, de atingir alguma coisa que o meu destino me proíbe, o meu destino fala que eu não vou chegar nisso, se realmente fosse já definido o que eu vou conseguir e o que não, não teria por que não teria por que se esforçar. O destino vai acontecer de qualquer coisa, de qualquer jeito, certo? Como a história de Édipus que a gente contou, a criança vai matar o rei de qualquer jeito e vai casar com a rainha de qualquer jeito, não importa o que você fizer, você pode tentar mandar ele embora, vai dar na mesa, deixar ele em casa ou mandar ele embora, então todo esforço, toda tentativa de fazer alguma coisa é inútil. E já que a gente vê na sociedade, já que a gente vê no mundo inteiro, a natureza humana que busca se esforçar para conseguir alguma coisa, para atingir algum objetivo, isso já mostra que dentro do ser humano existe a compreensão, existe a emuná, existe a fé, de que o livre-arbítrio existe, que eu tenho capacidade total de fazer o que eu quiser, de atingir o meu objetivo, certo? Obviamente, tem limites, certo? A vontade do ser humano, ela pode ser muito grande, mas tem limites, tem coisas que não tem como fazer, mas de qualquer jeito a gente vê que instintivamente o ser humano compreende que existe livre-arbítrio. Da mesma forma que existe livre-arbítrio quando eu quero aprender uma profissão nova, existe livre-arbítrio quando eu quero construir alguma coisa, eu quero criar uma coisa nova, existe também livre-arbítrio para mudar quem eu sou, para mudar as minhas midot. Então, tudo que foi falado do primeiro ao quarto perek é possível. Está nas mãos do homem fazer o que ele quiser consigo mesmo. Tomar controle, tomar as decisões ele mesmo e mudar a si mesmo. Certo? Então, o Rambam agora ele vai provar isso de alguns lugares, ele traz alguns psukim para provar, ele traz alguns lugares que parecem uma pergunta, que parecem psukim, que parecem questões para o ponto que ele está falando agora, para a questão do livre-arbítrio. Então, vamos ler um pouquinho aqui do Rambam e ver como ele prova, como ele explica esses lugares. Então, primeiro o Rambam traz o fato de que a Kadosh Baruch Hu diz para Israel, Rei natati lefanecha yom et hachaim ve'et hatov ve'et hamavet ve'et hara v'acharta b'chaim. A Kadosh Baruch Hu fala para o ser humano, olha, eu estou te entregando na sua frente o bom e o ruim, a vida e a morte, escolhe a vida. Hashem dá para o ser humano já a opção, fala, olha, escolhe, faz a coisa boa, faz o que tem que ser feito. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu já nos diz na Torá que você tem capacidade de escolher, você pode escolher as coisas ruins, está nas suas mãos, você pode escolher o bom. Então a gente vê que o homem ele tem total escolha e total livre-arbítrio para tomar as decisões. Por exemplo, a gente encontra também, assim o Rambam traz a mitzvah, ve'asita ma'akeh, de construir um ma'akeh. O que é o ma'akeh? É construir uma grade em volta do terraço. Você está num lugar em que é um terraço aberto, que tem risco, tem perigo de uma pessoa cair de lá, certo? Você além não pode causar a morte de alguém. Fala a Torá, construa um ma'akeh, construa um cercado, construa uma cerca para que ninguém caia. Ou colocar uma grade na janela, mitzvah de ma'akeh. Agora, se a pessoa que cair morrer de lá, deveria morrer de qualquer jeito. Então, por que a Torá me diz para colocar essa cerca? Essa cerca não vai ajudar nada. Aquela pessoa que cairia para a morte do meu terraço vai morrer em outro lugar, de outra forma. Então, o que eu fiz aqui? O que me ajudou? Então, daqui a gente vê que não. Daqui a gente vê que a Torá deu para o ser humano a capacidade de mudar o mundo. E da mesma forma que eu posso mudar o mundo, eu posso mudar a mim mesmo. E o Rambam traz a frase de Hazal,
uma das frases que acabou causando muita confusão, acabou causando justamente essa dúvida nas pessoas, que diz o seguinte, nossos sábios dizem, a linguagem que a gente encontra nos nossos sábios, tudo é bidei shamayim, tudo vem dos céus, fora irat shamayim, fora o temor aos céus. Muitos leram essa frase, entenderam o seguinte, olha, tudo que acontece com o ser humano já foi definido. Quem vai ser você, o que você vai fazer, quando você vai ganhar, que tipo de pessoa você vai ser, quais são os seus midot, já foi tudo definido. A única coisa que você tem um pouquinho de controle é com relação a Irat Shamayim, ao temor ao céu. Se você tem Irat Shamayim ou não tem Irat Shamayim. Então fala o Rambam, Arbei Tuba Bnei Adam. Muita gente errou nessa frase, entendeu essa frase errada. Por quê? Explica o Rambam o seguinte, essa frase vem falar, olha, o ser humano, como a Gemara própria conta, na Sechilidá, já foi definido mais ou menos várias questões do homem, antes de nascer. Antes mesmo de nascer, muitas coisas de quem a pessoa vai ser já são definidas. Porém, somente questões, vamos chamar questões físicas, práticas. Se a pessoa vai ser alta ou baixa, se ela vai ser rápida ou devagar, se ela vai ser muito inteligente ou pouco inteligente. Essas coisas foram definidas. O que a pessoa, ou seja, já foi entregue, quando vai, logo antes da pessoa nascer, já é definido para cada Neshama e Neshama, cada pessoa e pessoa, que ferramentas ele vai ter no mundo. O que ele faz com essas ferramentas é a decisão dele. O que você vai fazer com o que você recebeu, com a sua altura ou com o fato, sua baixa estatura, com a sua inteligência ou não inteligência, com a sua rapidez ou não, o que você vai fazer com isso está nas suas mãos. É isso que o pastor vem dizer. Pastor, não, desculpa. É isso que nossos sábios vêm dizer. Toda situação, como a pessoa é criada, onde a pessoa se encontra, tudo isso já foi pré-definido. Mas Irat Shamayim, o que é Irat Shamayim? O que é temor aos céus? Da forma mais simples de entender isso. Quando, por exemplo, você tem alguma coisa para falar mal de alguém, você tem uma lachonara para falar de alguém, ou você tem vontade de comer uma coisa que não é kasher, o que te segura? O que te faz não fazer uma coisa errada? Isso é chamado de Irat Shamayim. Você tem temor aos céus. Você tem temor de Akadosh Baruch Hu. Você fala, olha, Akadosh Baruch Hu me proibiu fazer isso, eu não vou fazer. Certo? Isso daqui funciona muitas vezes. Quando a pessoa está prestes a fazer uma verá, não sabe, faço, não faço, vem aquela vontade. Por outro lado, você fica meio mal, não pode. Parar para pensar, olha, peraí, Akadosh Baruch Hu, posso ou não posso? Não posso? Tá bom, não vou fazer. Isso chama Irat Shamayim. Ou seja, a Irat Shamayim é o que move a pessoa. É o que leva a pessoa a fazer A ou fazer B. Agir dessa forma ou agir dessa forma. Ou seja, a Irat Shamayim é justamente a Bechirah Chofshit, é justamente o livre-arbítrio. A Kol B'dei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim, vem dizer, não é que tudo que vai acontecer na sua vida já foi pré-definido. Não. Todas as ferramentas com as quais você foi criado, isso já está lá. Não tem o que fazer, certo? Se a pessoa nasceu com para ter 1,80 m, ele vai ter 1,80 m. Ele não vai ter 2,5 e ele não vai ter 1,20, certo? Naturalmente, isso não vai acontecer. Se a pessoa nasceu para ser bem inteligente, ele vai ser bem inteligente. Se não, não. Com isso, ele não tem o que fazer. A pergunta é o que ele faz com essas ferramentas. O que move ele. Isso daqui é Irat Shamayim. É isso que nós sábios vêm dizer, que é como B'nei Shamayim, tudo foi pré-definido, ou seja, as ferramentas que você tem, Chutz Mirat Shamayim. Fora o que você vai fazer com elas. O que você vai fazer com elas, a sua vontade, as suas decisões, isso está nas suas mãos. Isso daqui representa a Irat Shamayim. ואומנם, זה עניין אשר ברוך חמים, שאין משמעת רבנו בגזירת יתעלה ולא בחפצו, אלא ברצון אדם. Isso a gente encontra em alguns psukim, realmente, que o Mishmat e o Meri, fazer, escutar, fazer o que é certo, ou o Meri, ou se rebelar, está nas mãos do homem. Como fala Irmial, o profeta, diz o seguinte, de Akadosh Baruch Hu não vai sair o ruim e o bom. De Akadosh Baruch Hu não sai nem o positivo nem o negativo. É neutro. Está nas suas mãos decidir o que fazer com isso. É igual qualquer ferramenta, é igual qualquer clipe, é igual uma arma, é igual um celular, é igual qualquer coisa. Você decide o que fazer com aquela ferramenta. De Akadosh Baruch Hu, mipi elyon lo tetzeh araot ve'atov. De Akadosh Baruch Hu não vai sair nem o ruim, nem o bom. Ele coloca o ser humano na situação que ele se encontra, ele dá para ele a opção de decidir. Por que alguém vai reclamar pelos pecados que ele fez? Alguém vai reclamar pelo pecado que ele fez? Você fez um pecado, foi culpa sua. Com quem você vai reclamar?
De quem você vai pedir? Como você faz isso comigo? Por isso continua o Pasuk. Alguém que pecou, alguém que errou, alguém que saiu do caminho, não adianta culpar a Kadosh Baruch Hu. Você próprio tem que procurar o que você fez de errado, como isso aconteceu. Vamos procurar o nosso caminho, e vamos começar a pesquisar, tentar entender o que me levou a chegar nessa situação. Vamos voltar para a Kadosh Baruch Hu. Essa é a forma, esse é o jeito que a Kadosh Baruch Hu, esse é o jeito que os Nevim falam para Bnei Israel, falam para o povo, para saber, olha, está nas suas mãos, pecou, mas é decisão sua pecar. Você tem como sair disso, você consegue se livrar. É verdade que quanto mais a pessoa peca, mais viciado ele fica nessa questão. Como a Gemara fala, que alguém que faz uma haverá e repete ela, certo? Ele começa a fazer isso repetidamente. Nasced lokaiter, aos olhos dele vira como se fosse uma coisa permitida. Ele começa a sentir que aquilo é permitido, que ele pode fazer isso, não tem problema nenhum. Ou seja, ele já não tem mais a percepção do problema daquilo. Isso daqui é um problema. Quando a pessoa entra nessa situação, é realmente complicado. Mas tem que saber que está nas mãos dele. Ele pode sair disso. Ele tem total liberdade para sair dessa situação. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja um vício, talvez o trabalho vai ser mais devagar, vai ser um trabalho mais intensivo, um processo mais longo, mas de qualquer jeito, ainda está nas mãos da pessoa. Certo? Então, o Rambam traz aqui alguns ma'amarim de Hazal, que às vezes eles podem causar uma certa dúvida. Bom, já vamos chegar nisso. Desculpa. Vamos continuar mais um pouquinho. ובזה חולקים המדברים, לפי ששמעתים אומרים שהרצון בכל דבר בעת אחר עת תמיד. Os medabrim, é uma questão que talvez que a gente falou lá atrás, era um grupo de filósofos árabes que acreditavam que a cada segundo e segundo a Kadosh Baruch Hu recria o mundo. Não no sentido que a gente fala, mas que a cada segundo e segundo a Kadosh Baruch Hu, ele pode mudar tudo o que está acontecendo. Certo? Ou seja, se nesse primeiro momento a gente se encontra aqui, a gente se encontra no shiur, na sinagoga, cada um no seu shiur, na sua casa. Pode ser que 5 minutos atrás nós éramos com pessoas completamente diferentes, em outro lugar do mundo, fazendo outras coisas, e a gente foi colocado aqui, de repente, nessa situação, com memórias falsas de quem nós somos. É possível que o tempo todo a Kadosh Baruch Hu muda a situação, muda quem nós somos. Falou, mas isso daqui é completamente errado. A gente encontra alguns psukim que demonstram que isso daqui não está certo. Mashiach Sheyeh, Ve'asher Liot Kvar Hayah, o que era, vai ser, o que será, já foi preparado, En Kol Chadash Tachadashah, mas não tem novidade no mundo, nada muda, não existe nada novo no mundo. Ou seja, fala o Rambam o seguinte, a Kadosh Baruch Hu é verdade, ele criou um mundo estático. A Kadosh Baruch Hu, ele está sempre recriando o mundo, isso com certeza, certo? O tempo todo a Kadosh Baruch Hu, ele está dando energia, e está dando vida para o mundo. Porém, isso não significa que a cada segundo todas as leis da natureza podem mudar. Não. Fala o Rambam o seguinte, olha, a Kadosh Baruch Hu criou um mundo estático no sentido de que as leis da natureza, elas se mantêm para sempre. Elas se mantêm em qualquer situação, e elas não vão mudar. Porém, nas mãos do homem está a tomar a decisão do que ele faz com essas leis e o que ele não faz. Em nenhum momento as leis da natureza vão, de repente, mudar completamente. Não vai ter uma situação em que vai passar 5 minutos e, de repente, os homens conseguem voar. As pessoas mudam completamente. A natureza muda de uma forma extrema. Isso não vai acontecer, explica o Rambam. A Kadosh Baruch Hu criou o mundo lá atrás, Olam Kemin Chagon Noeg, o mundo se mantém fixo, se mantém estático, as leis da natureza. E o Rambam, ele discute muito, no livro dele, Moreh Nevuchim, o Rambam discute muito com esse grupo de filósofos, porque esse tipo de pensamento de que a cada segundo tudo pode mudar, a cada segundo a Kadosh Baruch Hu pode transformar completamente a natureza do mundo, significa, ele gera o seguinte resultado, ele gera o pensamento de que, olha, nada faz sentido, nada tem significado, não preciso fazer nada na minha vida, porque tudo que eu fizer, mesmo que eu pense em fazer o ato mais altruísta possível do mundo, quem disse que isso tem valor? Daqui 5 minutos pode mudar completamente a natureza do mundo, eu posso virar outra pessoa, esse ato pode ser apagado da história, nada tem valor, nada tem significado, ou seja, a vida perdeu todo o sentido. Eu falo algo que saiba que não, que a natureza, ela se mantém. A natureza do mundo, ela é estática. A natureza do ser humano, também, de certa forma, ela é estática. Porém,
O homem tem capacidade de mudar a sua própria natureza. Não a natureza do mundo, certo? A gente não tem capacidade de mudar algo que é anterior à criação do homem, mas a natureza particular de cada um e um, isso sim é permitido. Isso sim é possível mudar. ועל זה האופן יאמר באדם כשיקום וישב, שברצון השם קם וישב. כלומר, שהוא שם בטבעו, בעיקר מציאות אדם, שיקום וישב בבחירתו. Por isso falaram o seguinte, quando a gente encontra às vezes na linguagem de Hazal, a seguinte frase, que alguém viajou de um lugar para o outro, que ele viajou para lá porque a Kadosh Baruch Hu quis que ele viajasse, a pessoa levantou e sentou porque a Kadosh Baruch Hu quis que ele levantasse e ele sentasse, fala o Rambam, a gente não está falando aqui que a pessoa não tem livre-arbítrio para sentar e levantar. A gente não está falando aqui que o ser humano, ele não tinha escolha, ele levantou e ele sentou porque assim a Kadosh Baruch Hu quis. O Rambam fala, não, quando a gente fala que isso é a vontade de Akadosh Baruch Hu, que a pessoa viaje, que a pessoa levante, que a pessoa sente, é no sentido de que Akadosh Baruch Hu colocou na natureza do mundo, na natureza do ser humano, que ele tem capacidade de levantar e de sentar, que ele tem capacidade de viajar de um canto para o outro, que ele pode dormir e pode acordar. Quando a pessoa acorda, a gente fala, olha, ele acordou porque Akadosh Baruch Hu quis que ele acordasse, não é que Akadosh Baruch Hu naquele momento fala, olha, você vai acordar às 6h33, e aí ele acordou. Não. Quando a pessoa vai acordar ou não, depende de quando ele dormiu, depende se ele põe alarme, depende de como ele define a vida dele. Mas a capacidade de acordar, essa natureza que existe no homem de acordar e de dormir, isso foi o que a Kadosh Baruch Hu colocou no mundo. Ou seja, ele criou uma natureza, isso daqui é estático realmente, tem coisas que são imutáveis. Embora, o Rambam já no segundo Perek, lá atrás, ele falou que tem partes do ser humano que são realmente imutáveis, a gente não tem controle sobre elas, batimento do coração, digestão do intestino, são partes que a gente não tem controle. Tem partes do mundo que a gente não tem controle. Dormir e acordar, viver e morrer, realmente a gente não tem controle sobre isso. Só que sobre a maioria das coisas, a gente sim só pode mexer. Do mesmo jeito que a gente tem controle sobre a parte física do ser humano, quando a gente consegue se mexer, correr, andar, assim também sobre a parte emocional e a parte das virtudes, das midot da pessoa. Vekasher, não estou lendo aqui em ordem, certo? O Rambam vai trazendo vários assuntos, eu vou pulando aqui para os próximos assuntos. Vekasher chuyav ze b'mitziut adam, retzon lomar she'aseh b'chinato pelot hatov ve'hara kasher yitzeh, chuyav lelamdo derechei hatov. No momento em que a Kadosh Baruch Hu definiu que o ser humano ele tem livre-arbítrio, aí aparecem o que o Rambam falou no começo, aparecem as mitzvot da Torá, faça isso e não faça aquilo, aparece a mitzvah da Torá de estudar, de ensinar, aparece Sachar Va'onesh, castigo e recompensa, porque a Bechirá, a escolha está nas mãos do ser humano. Agora o Rambam traz uma questão interessante. O Rambam pergunta o seguinte, olha, a gente encontra que foi falado para Avraham Avinu o seguinte, que Am Israel, eles vão descer para o Egito, eles vão descer para uma terra estranha, e lá eles vão ser escravizados, e essas pessoas da terra onde eles vão ser escravizados, eles vão sofrer. Eles vão ser castigados por fazer o povo judeu sofrer. Pergunta o Rambam o seguinte, olha, se existir uma profecia de que o povo judeu ele vai para uma terra estranha, ele vai ser escravizado nessa terra estranha, os egípcios que cumpriram essa profecia não fizeram nada de errado. Essa profecia tinha que acontecer. O povo judeu tinha que descer para o Egito e ser castigado, e ser subjugado, e sofrer lá. Era parte da construção do povo judeu. Então, os egípcios que cumpriram essa profecia, fizeram o que deveria ser feito, eles não fizeram nada de errado, porque eles foram castigados. Isso pergunta o Rambam. Tem algumas respostas, certo, para essa pergunta. A mais famosa diz que, realmente, o povo judeu tinha que ser escravizado, mas não tinha que ser sofrido, não tinha que estar escrito Vaimareru et Chaiem, que fizeram a vida deles amarga, não precisava ser tanto, precisava ser escravo. Escravo antigamente era algo normal, você trabalhava como escravo e essa é a sua vida. Não precisava sofrer realmente, eles fizeram o povo judeu sofrer mais do que o necessário, porém o Rambam ele segue outro caminho. O Rambam fala algo muito interessante. O Rambam fala, essa profecia de que o povo judeu seria escravizado, não dizia que cada egípcio ele tinha a obrigação de escravizar e fazer com que o Yehudi sofresse. Essa profecia dizia que vai ter uma terra estranha, vai ter um povo estranho, do qual o povo judeu vai chegar lá e vai ser escravizado. Essa é uma profecia que fala sobre o Klal, sobre o Tzibur, sobre
o povo em geral, algum povo, mas não fala o que cada particular e particular deve fazer. No mundo da ciência, no mundo das estatísticas, isso aqui também existe, certo? Estatisticamente, existe um número de pessoas que vão morrer de gripe todo ano. Existe estatisticamente um número de pessoas que vão morrer de acidente de carro todo ano. Agora, a melhor das estatísticas não consegue dizer quem sim e quem não. A gente consegue, muitas vezes, o tzibur, claro, o geral, não tem livre-arbítrio. Eles não têm decisão própria, certo? Vai morrer gente por acidente de carro. Não tem controle. Isso é o que acontece todo ano, em todo país, em todo lugar. Quem, particularmente, vai fazer parte dessa estatística não é definido. Não tem como descobrir. Falando a mesma coisa aconteceu com o Egito. No Egito, o povo judeu tinha que ir para o Egito e tinha que ser escravizado. Qual egípcio vai escravizar o povo judeu, vai fazer o povo judeu sofrer? Não foi pré-definido. Sobre o particular existe o livre-arbítrio. Sobre o tzibur, sobre o clã, sobre o povo, não tem livre-arbítrio. O povo judeu vai ser escravizado pelos egípcios. Quem particularmente vai fazer isso? Quem particularmente vai causar essa escravidão? Cada um tinha escolha. Então, fala o Rambam, cada egípcio, ele foi castigado de acordo com o que ele causou para os Yehudim. Um egípcio que quisesse falar, olha, eu não vou fazer parte disso. Eu sou contra a escravidão, eu apoio a Lei Áurea, que vai aparecer lá para frente, eu não quero fazer parte disso. Ele não precisava escravizar o Yehudim. Por isso, fala o Rambam, existe cada egípcio tinha escolha, por isso existe castigo e recompensa. A pergunta que o Rambam traz na continuação é o que aparece no Pasuk Vechizakti et lev paro. A Kadosh Baruch Hu fala que ele fortificou o coração do faraó, ele fortificou o coração do faraó do Egito para não liberar o povo. Por quê? Aparentemente, nesse momento, quando a Kadosh Baruch Hu faz com que o faraó não consiga fazer tchuvá, com que o faraó não consiga liberar o povo judeu, aparentemente, ele está tirando dele o livre-arbítrio. Será que é possível? Será que em alguma situação, será que a Kadosh Baruch Hu às vezes tira essa escolha do ser humano? Então aqui também, essa é uma questão, é uma pergunta que tem algumas explicações. Uma das explicações diz que não, que realmente o faraó, ele tinha livre-arbítrio. Mas o quê? Ele estava sofrendo, o povo estava sendo, entre aspas, torturado. Em situações de tortura, você faz o que for. Em situações de tortura, você não tem controle do que você faz, do que você não faz. Então, o faraó não teria escolha. O faraó não teria escolha, ele não conseguiria mudar. Ele não conseguiria dizer não, certo? Porque se ele está sendo torturado, vem Moshe e fala, olha, solta o meu povo, libera a Israel, o faraó ia falar, olha, tá bom, não tem o que fazer, pode ir embora, eu não aguento mais. Sobre tortura, a pessoa admite coisas que ele não estaria disposto a admitir, confessar, geralmente. Então, isso que o coração do faraó foi apertado, digamos assim, que a Kadosh Baruch Hu, ele pressionou um pouquinho o faraó, foi justamente para isso, foi justamente para manter ele equilibrado, para ele ter escolha. Porém, o Rambam traz outra explicação, e essa explicação do Rambam é importante. O Rambam fala o seguinte, às vezes, a pessoa lhe pede o livre-arbítrio. Porém, com o faraó, o livre-arbítrio que ele perdeu de escolher libertar o povo judeu ou não libertar o povo judeu, não foi para que ele não libertasse. Fala o seguinte, olha, o faraó perdeu o livre-arbítrio como um castigo pelo que ele fez no passado. Até agora, o faraó escravizou o povo judeu, fez eles sofrerem, castigou eles de uma forma intensa, de uma forma pesada. Eles achavam formas diferentes de fazer o povo sentir a escravidão, sofrer e sofrer. O castigo por ter seguido esse caminho foi que ele perdeu o livre-arbítrio. Ou seja, fala o Rambam, às vezes, é possível que a pessoa seja castigada e o castigo é que ele perde a liberdade de escolher. É um tipo de castigo. Não é um castigo que aparece em qualquer lugar. O Rambam fala, olha, a gente não sabe dizer quando sim, quando não. Por que o faraó foi castigado assim? Por que outras pessoas recebem outro castigo? A gente encontra com o povo judeu. O profeta Yeshayahu também fala o seguinte, que a Kadosh Baruch Hu fala para Yeshayahu que eu vou fechar o coração do povo judeu para eles não fazerem tchuvá, para eles receberem o castigo. Existem averot, existem situações, coisas que a pessoa faz e que o castigo dele é que ele não consiga sair disso, que ele não consiga se liberar. Existem averot que a pessoa, o castigo dele é que ele, lá além, ele vai perder a mão, ele vai ficar doente, ele vai perder um parente. Existem vários tipos de castigo. Um dos castigos, fala o Rambam, é realmente perder o livre-arbítrio. Geralmente a gente tem escolha de fazer tchuvá ou não fazer tchuvá. Porém, alguns pecados, a gente não sabe dizer qual sim, qual não, é que a gente realmente
não tenha essa escolha, a gente não consiga fazer tshuva. Só para completar aqui essa questão, o Rambam traz mais um caso com relação a Sihon. Quando Am Israel queria entrar em Eretz Israel, com Moshe Rabbeinu, eles pediram para Sihon, olha, deixa a gente passar aqui para a gente chegar em Eretz Israel, e Sihon não quis de jeito nenhum. E está escrito no Navi que a Kadosh Baruch Hu pesou o coração de Sihon para não deixar o povo judeu passar. Aparentemente ele perdeu o livre-arbítrio, e ele acabou morrendo por causa disso, teve a guerra, ele acabou morrendo. Falaram que realmente, aparentemente no passado, antes de chegar a essa situação, ele fez alguma coisa muito errada, que quando chegou a situação, e ele teria uma chance de fazer tshuva, ele teria uma chance de, olha, ajudar o povo judeu e ser recompensado por isso, a Kadosh Baruch Hu tirou das mãos dele o livre-arbítrio. Ou seja, concluindo aqui o que o Rambam trouxe até aqui nesse Perek, certo? Apesar de o próximo shiur é a finalização do Perek. O Rambam falou que existe total livre-arbítrio da pessoa de se mudar, de transformar a si mesmo, e por isso todo o livro que foi escrito até agora, pelo menos do primeiro ao quarto Perek, é um livro que faz sentido. É um livro que a pessoa ele pode fazer alguma coisa com isso, você pode mudar. E o Rambam provou de onde a gente tem esse livre-arbítrio. Primeiro, do próprio fato que a Torá dá mitzvot e advertência, quer dizer que você pode decidir. Segundo, na sociedade, a gente encontra que as pessoas buscam aprender, crescer, e se já fosse tudo pré-definido, por que você vai correr atrás de alguma coisa? Terceiro, a Shtadlut, o próprio esforço da pessoa para começar uma coisa nova, mostra que você entende, que você tem, instintivamente, você entende que você pode tentar alguma coisa. E o quarto ponto, que o Rambam trouxe lá atrás, é Sachar Vaonesh, castigo e recompensa. O fato de existir castigo e recompensa significa que as decisões são suas. E, na continuação, o Rambam tratou alguns psukim, tratou de alguns lugares onde a gente encontra, às vezes, que a Kadosh Baruch Hu tirou o livre-arbítrio, e realmente esse é um castigo possível. É possível que a pessoa perca esse livre-arbítrio, mas, normalmente a pessoa sim tem total escolha e capacidade de tomar as decisões dele. É isso que Hazal nos disseram, a Kol B'dei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Tudo foi definido por Akadosh Baruch Hu. Como a pessoa vai ser criada? Altura, tamanho, peso, todas essas coisas foram pré-definidas. O que você faz com essas ferramentas depende de você. Isso é Irat Shamayim, é o seu motivador, é o que toma a sua escolha, as suas decisões, isso é Irat Shamayim. Isso daqui está nas suas mãos. O que você vai fazer com essas ferramentas, isso realmente depende somente de você. Certo? Só a última frase que o Rambam traz aqui, a frase famosa de Pirkei Avot, que ele costumava cantar ela, Emeinani li mili. Se eu não for por mim mesmo, quem vai ser? Ou seja, eu preciso fazer as coisas. Não adianta reclamar, Kadosh Baruch Hu, por que você me criou assim? Por que você me fez nascer dessa forma? Agora eu não consigo fazer nada, eu não consigo melhorar. Não, de jeito nenhum. O ser humano tem que saber que se eu não for por mim mesmo, ninguém vai ser. Se eu não correr atrás das minhas necessidades, das minhas mudanças, do que eu quero ser, nada vai acontecer automaticamente. Bezat Hashem, no próximo shiur, o Rambam vai ser a conclusão do livro. O Rambam trata da questão geral sobre Yediá e Bechirá, escolha e livre-arbítrio. Será que a Kadosh Baruch Hu sabe tudo que a gente já faz? Então, onde está o livre-arbítrio? Bezat Hashem, essa é a conclusão do livro. Até mais, pessoal. Boa noite.